esse Parque Natural Municipal que tem lá na Ipiranga, ele foi criado e na lei de criação dele já prevê a criação de um centro de educação ambiental. Então, o prefeito agora, recentemente, fez uma licitação para a reforma da ruína, para criar lá dentro o centro de educação ambiental com infraestrutura adequada, né? Acontece que o que não está definido, e é isso que eu queria convidar todo mundo a pensar, é qual é a política pública de educação ambiental que a cidade vai decidir ter. Porque não basta ter um centro de educação ambiental para inglês ver, ou para alemão ver. Você pode preferir o que você achar melhor. É preciso ter um centro de educação ambiental que pense a cidade, que pense as pessoas, que pense o território. Então, precisa definir política pública. Educação ambiental, como a gente estava dizendo antes, não pode ser jardinagem, não pode ser alguma coisa descomprometida com o desenvolvimento, com o crescimento, com a organização da sociedade. É essencial que a gente pense educação ambiental como uma maneira de refletir sobre que sociedade que a gente quer ser. Então, é para isso que eu estou trazendo esse programa, que é um rascunho, não é nem uma proposta definitiva, não tenho pretensão de ser a última palavra, eu tenho só a pretensão de provocar o debate, sabe? Então, se as pessoas estiverem assistindo, vou mandar um abraço para a Priscila, que foi minha aluna. A Priscila também está na linha da biologia agora, um orgulho. Salve, salve, Priscila. Comenta aí, Priscila, para participar do debate aí, para levantar as questões também. Boa noite. Se o pessoal que estiver ouvindo aí tiver dúvida, contribuição, eu já vi que muita gente legal colocou aqui, Alex, Francisco. Bem-vindos todos. A Carla também participou. Enfim, muito, muito feliz de ver essa galera toda aqui. Mas então, como eu estava dizendo, né, pelas questões que a gente falou antes, pensar educação ambiental tem que ser um projeto amplo, cara. Não pode ser, sabe? Eu vou levar meus alunos para caminhar na mata, vou levar meus alunos para fazer uma experiência com a natureza. Legal, porra, isso tem tudo a ver. Mas isso não é política pública. E a gente está falando aqui de uma proposta para pensar um projeto de educação ambiental que atenda a cidade inteira. Por quê? Porque a gente vive, cara, numa cidade que tem eventos geológicos que são terríveis. O IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU, lançou um relatório agora em março de 2023, falando que a mudança climática vai provocar chuvas mais intensas com mais frequência, secas mais intensas com mais frequência. Então, quando tiver que fazer calor, vai fazer calor pra caramba. Quando tiver que chover, vai chover pra caramba. Isso a gente chama de evento climático extremo. Tudo vai ser extremado. E qual é o significado disso? E qual é o significado disso para uma cidade como Petrópolis? Catastrófico, né? Pisquei aqui, né? Ou não? Foi tranquilo, já voltou. Não, é isso, né? A gente está falando de uma cidade que ela é, como a gente ainda vai falar mais para frente, assim, né? Sempre tem a questão da desigualdade envolvida, mas uma cidade que é toda uma zona de risco, né? Isso. Como quem várias não mora outras. Na beira do rio, assim, né? Em Petrópolis, quem não mora na beira do rio, mora na encosta. Independente. Basicamente é isso. A gente está começando a falar de uma tragédia que sempre ocorreu, né, em Petrópolis, desde muito antigamente, mas que agora está virando uma coisa generalizada para todo mundo e agora não dá mais para ninguém fechar os olhos, né? Não, porque a tendência, Pedro, e isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas do mundo todo, estão dizendo que esses eventos climáticos extremos, essas chuvas absurdas que caíram ano passado, elas não são exceção. Só para refrescar a memória, né? A chuva do dia 15 de fevereiro,
choveu 250 milímetros, 270 milímetros em 24 horas. Foi o maior índice de chuva já registrado em Petrópolis. Nunca tinha chovido tanto em 24 horas. Aí, no dia 20 de março, 35 dias depois, choveu 500. O maior índice, 270, tinha sido o maior da história. No dia 20 choveu mais do que no dia 15? Muito, quase o dobro. Não podia imaginar isso. Porque a tragédia foi pior no dia 15, né? Não podia imaginar isso. A tragédia do dia 15 foi muito pior. Porque, bom, um evento climático e também um evento social, né? Era uma terça-feira, dia útil, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, o pessoal saindo do trabalho, saindo da escola. Sim, exatamente. E a cidade estava, a população, a comunidade, todos nós, né? A gente estava mais ou menos naturalizando a chuva. Então, o Coronel Veiga encheu. No dia 20 a gente estava extremamente alerta, né? Dia 20 de março a gente estava extremamente em estado de alerta, de uma forma que a gente está até hoje, assim, está saindo agora do estado de alerta, né? Isso. Então, isso é um fator importante. A gente estava quase naturalizando a chuva e os absurdos que a gente vivia até o 15 de fevereiro. Era um dia útil, era o final de expediente, e no dia 20 era um domingo, 20 de março. E tudo que tinha para deslizar já tinha deslizado no dia 15. Verdade. Então, o número de deslizamentos, o número de pessoas atingidas, ainda foi um número grande comparado com as tragédias anteriores, mas proporcionalmente ao volume de chuva, muito menor. Né? E a gente estava, como você disse, mais atento às questões ambientais. A cidade ainda estava em alerta do dia 15, em mobilização. Isso fez toda a diferença para o dia 20. A mobilização das pessoas fez toda a diferença, as pessoas estarem alertas. E é isso que a educação ambiental pode fazer, manter as pessoas o tempo todo atentas aos sinais, aos alertas. A Defesa Civil manda... Né? Porque a partir de agora, tendo essa constatação, que agora não é mais um debate, agora é uma certeza, se vai ser frequente, então agora é estado de alerta. Né? Permanente. Permanente, para tudo. A Defesa Civil sempre mandou alertas. Naquele dia 15 de fevereiro, teve alerta de chuva. Sim. Tudo bem que o alerta não previa aquele volume todo, mas houve um fenômeno meteorológico que já foi explicado, descrito, que também foi ímpar. Ele tinha acontecido em 2011 e causou aquela tragédia na região serrana, muito maior, né, em território. Dessa vez, aquela chuva não foi espalhada pelo território, ela ficou concentrada numa região menor, concentrada na cidade de Petrópolis, no 1º distrito. Então, um fenômeno meteorológico semelhante, mais denso, mais concentrado, foi... Mas vamos tomar cuidado, porque isso não é só um fenômeno ambiental, né? Isso é um fenômeno socioambiental. Se as pessoas não estivessem morando em áreas de risco, a gente também não teria esse panorama tão dramático que a gente teve. Então, essa é uma outra questão importante, fundamental para o debate. A gente faz educação ambiental para as pessoas. Tem uma definição de tragédia que eu acho interessante, que é tragédia quando tem casa, quando não tem a transformação, né? Então, a natureza ela vive em constante transformação. Uma pedra que desce vira uma cachoeira, a pedra, quando se desfaz, vai virando areia para a praia. É sempre uma transformação. Quando tem alguém no meio do caminho, é uma tragédia. Né? Tragédia é as pessoas não terem onde morar. Tragédia é as pessoas terem que improvisar moradia. Isso é a tragédia que a gente vive constantemente. Então, prosseguindo aqui, né? Então, qual é a justificativa, né? A justificativa é que a educação ambiental ela pode reduzir, mitigar os efeitos disso, né? O atual contexto de ocupação do território de Petrópolis torna a vida das pessoas muito frágil. Eu vou acelerar um pouquinho, tá Pedro? Acho que isso aqui também não quero gastar muito tempo com isso aqui, não. Acho que é só importante a gente falar sobre qual é a justificativa, qual é o que pode acontecer, né? A gente tem um parque lindo lá na Rua Ipiranga, mas esse parque não pode ser de poucos. Esse parque precisa ser de toda a cidade. E se
se a prefeitura vai investir um dinheiro que é público para criar um centro de educação ambiental, que esse projeto público atenda a maior parte da população, e não só a elite da cidade, né? Não só o interesse dessa cidade imperial, mas também o interesse de toda a população. Então, a educação ambiental pode estar localizada no centro da cidade, mas ela precisa ir às comunidades, ela precisa ir à periferia, ela precisa chegar a quem mais é vulnerável nessa relação. Que é onde a tragédia ocorre. Exatamente. E isso não é favor, sabe? Isso é lei nacional. Tem uma lei que obriga a prefeitura, o Estado, a fazer esse serviço para as pessoas, sabe? A gente não está pedindo para a prefeitura, por favor, vem aqui. Não, cumpra-se a lei, simplesmente. A própria lei do parque já prevê a criação desse centro de educação ambiental. Então, que esse centro de educação ambiental, que já está em construção, se estabeleça, mas se estabeleça pensando nas pessoas. Então, aqui, nessa ruína aqui, eles estão fazendo a obra, onde vai ter sala de conferência, vai ter parceria com instituições de pesquisa, vai ter espaço, banheiro, água potável, né, para os visitantes, centro de informações. O potencial disso, cara, é muito grande para atendimento do turista, para o atendimento da população e principalmente para pensar políticas públicas que cheguem às comunidades. Esse centro não pode ser um centro de reprodução, penso eu, né? Acredito isso. Esse centro não pode ser um centro de reprodução de práticas. Ele tem que ser um centro de pesquisa, ele tem que pesquisar qual é a educação ambiental que serve a Petrópolis. Porque outros projetos de outros lugares, às vezes, não servem aqui. E onde ele fica, né? Para quem não conhece, eu grifei aqui no mapa. Não sei se você consegue ver a bolinha azul que eu estou passando pelo mapa. Aparece, sim. Maravilha. Então, aqui você tem o Museu Imperial, aqui você tem a Catedral, o Palácio de Cristal, o circuito turístico básico, né? Sim. Praça da Liberdade com a Casa de Santos Dumont. E ali, a 700 metros da Catedral, a mais ou menos 1.000 metros do museu, você tem o Parque da Ipiranga, em frente àquela Casa dos Sete Erros, que fica na Rua Ipiranga. E isso tem uma localização ímpar, inclusive para transformar Petrópolis num centro de referência de educação ambiental para as cidades vizinhas, cara. Com certeza. Você imagina o que tem de escola que faz excursão de ônibus para vir conhecer os pontos turísticos de Petrópolis, e, de repente, aqui do lado, pertinho, 15 minutos de caminhada, você está num lugar onde você pode debater questões sobre a Mata Atlântica, sobre a preservação ambiental e também sobre questões socioambientais. Isso enriquece muito, cara. Isso enriquece muito, não só o roteiro turístico da cidade, como pode ajudar a divulgar outros roteiros fora do primeiro distrito. A partir daqui, você pode indicar o Parnaso, por exemplo. Olha, você conhece a trilha do Parnaso? Vai lá. Você conhece o Secretário? E aí você estimula o ecoturismo. Nos bairros, descentraliza o turismo da cidade. Você gera renda para as comunidades. E se a comunidade ganha dinheiro porque tem uma cachoeira, adivinha o que ela não deixa acontecer com a cachoeira? Com certeza. Né? Ela conserva, ela não deixa poluir, ela não deixa o pessoal jogar lixo, o pessoal cuida, porque vira fonte de renda também. Aquela coisa é usar o capital para dar um olhar no capital, para driblar o capital. Porque também não é justo que os pobres paguem a conta o tempo todo, sabe? Se tem alguém ficando rico, ganhando dinheiro, é obrigação que a gente leve também riqueza para quem sempre paga a conta. Então, o cara que está lá na comunidade vendendo, sabe, o autônomo, o cara que tem uma barraquinha,
ele também se beneficia com esse circuito. E aqui eu botei um exemplo de possibilidades de diálogo. Um centro de educação ambiental que dialogue com a cidade inteira. Por exemplo, que dialogue, claro, né, com os órgãos públicos. Então, eu listei aqui, né? Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, para a valorização da cultura local, né? Secretaria de Assistência Social e de Obras, as concessionárias. Eu preciso falar da concessionária, Pedro, vou fazer um parênteses aqui. A Água do Imperador tem a obrigação de levar água potável para todo mundo, cara. Aqui no meu bairro, aqui do lado, na minha rua, tem gente que fica 3 dias sem receber água, cara. Porra, cara, como é que você vai falar de educação ambiental se o cara não tem água? Exatamente. Você entende? Secretaria de Obras, saneamento básico, também é da Água do Imperador. A Água do Imperador tem dívida com a cidade. Tem uma dívida enorme com a cidade. Ela precisa prestar um serviço urgente para a cidade. Precisamos cobrar muito dela. Para não fazer educação ambiental de mentirinha, sabe? Dizer que está fazendo, mas o básico não chega para as pessoas. A Secretaria de Obra, com infraestrutura, também, sabe? Contenção de encosta, tem tudo isso a ver. Treinamento da Defesa Civil. A sociedade civil está muito organizada nesse tema. A gente fez um encontro no início do mês de junho e a gente mobilizou cerca de 40 instituições, 40 organizações de educação ambiental, Pedro. 40 instituições de educação ambiental foram participar do evento. Tem muita gente se organizando para pensar isso. E essas pessoas precisam estar no processo. A sociedade civil organizada tem que colaborar. A prefeitura, o pensamento de gestão, não vai dar conta de chegar a todas as periferias. E aí tem que ter parceria com essas instituições organizadas. Tem uma instituição que faz educação ambiental lá não sei aonde. É de tal território, de tal comunidade. Vem cá, vocês fazem o quê aí? Fazemos isso. Vem cá, eu vou dar um fomento, vou fazer um financiamento, mas eu quero que vocês façam isso aí, mais uma coisa aqui, que eu vou botar no edital, tem que cumprir tal meta. Vocês topam? Topamos. Então, vamos fazer aqui uma tomada de preço, sei lá, licitação, convênio. Tem vários mecanismos de financiamento para isso, né? E aí você coloca as pessoas para trabalhar nas comunidades, onde elas já estão, onde elas já pertencem, com as pessoas que elas já conhecem, que elas frequentam a mesma igreja, que elas frequentam a mesma quadra de esporte. Aliás, é outra coisa que falta em Petrópolis, né? Sim. Praça e quadra de esporte. É um negócio raro. A juventude não tem onde se encontrar, nem só a juventude, mas todos, né? Os pontos de encontro e de convivência na cidade são muito raros. Isso afasta as pessoas também. E centralizados também, né? Como tudo. Isso. Então, Cascatinha tem uma quadra, uma praça, mas você procura num raio ali de vários outros bairros ao redor, e não tem. Não, e é muito comum em muitas outras cidades perto, né? Em volta, assim. Você desce ali para o Rio, para a Baixada, para várias cidades que a gente conhece, são muitos pontos de convivência. Mas eu acredito que Petrópolis, ele é essa cidade que tem essa ideia de manter o centro histórico como o único foco, né? Como como você falou, né? Aquele circuito turístico ali, ele ser o único foco e ignorando, inclusive, essa reserva que fica a 700 metros ali, ignorando essa questão, né? Que quem mora aqui sabe que não é um foco para o turismo de Petrópolis, sabe que não é um foco aquela reserva ali, né? Ela é cuidada, é um lugar maravilhoso, está acontecendo essa reforma agora, né? Pode ser muito bem utilizada, mas até então, né, não faz parte assim, do investimento público, de um foco de investimento público.